Todo mundo tem seus capítulos bíblicos preferidos, eu acho que isso é comum. Aquelas pessoas que costumam ler a Bíblia com assiduidade, elas têm capítulos que elas gostam mais do que outros, versículos que elas lembram mais do que outros. Existem versículos que a gente acaba gostando mais porque falaram alguma época da nossa vida mais do que a gente leu outras coisas. Eu, por exemplo, sou muito aberto e afável ao livro de Filipenses, eu acho ele fantástico. Pode ser. Eu gosto muito dos Salmos. Na verdade, eu achava Salmos super normal, aí depois que eu li todos os Salmos, eu achei muito grandioso aquilo tudo. Eu falei, é bem maior do que eu pensava. É um compêndio teológico, né? O livro de Salmos é fora de série. E todo mundo aqui tem seus livros prediletos. Mas de um mês e meio para cá, nós temos buscado graça de Deus em tentar entender o livro de Romanos com mais profundidade. Portanto, a gente tem feito um capítulo por semana. O pessoal da Comenical de noite também tem trabalhado, só que o livro de Filipenses. Eles estão hoje entrando no capítulo 2 de Filipenses. E hoje nós estamos entrando no capítulo 7 de Romanos. Semana passada nós falamos sobre lei e graça. Falamos no capítulo 5 anteriormente sobre fé, sobre justificação por fé. Nós falamos, os capítulos anteriores são capítulos que vão... Paulo trata um pouco como se fosse uma sistemática, o livro de Romanos. Não, talvez, assim, como a gente entende hoje uma teologia sistemática, tudo concadenado direitinho, assim. Mas Paulo dá uma ordem às coisas. Ele começa falando de Deus, de um Deus que se revela, de um pecador que acaba descobrindo seu pecado na revelação de Deus, apesar de achar que é bom em alguns momentos, aí uma justificação que só acontece em Deus e pela fé e sem obras. E agora a gente chega num momento, né? E eu quero que o David também faça, caso queira fazer alguma introdução sobre isso, mas a gente chega no capítulo 7. E um amigo meu, pastor, falou uma vez pra mim algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu não entendo Romanos 7. Eu falei, que é isso, cara? Você não entende Romanos 7? Eu não entendo Romanos 7. Eu leio Romanos 7, eu não entendo Romanos 7. Claro, Romanos 7 tem seus mistérios, né? Mas não é para não entender, né? Paulo não botou um capítulo e falou assim, quando chegar no 6, vocês pulam pro 8. Não, ele fez um capítulo para ser compreendido. Então, Romanos 7, né, hoje é a nossa válida e intensa tentativa de entender o livro de Romanos. Se a gente quer fazer uma introdução, algo aí. Não, é só falar rapidinho, porque é interessante porque no final do capítulo 6 ele começa a falar sobre a liberdade cristã. Né? Se vocês lembrarem lá no finalzinho, quando ele começa a falar sobre a liberdade que ele tem em Cristo, que ele não está mais debaixo da lei e tudo mais. E aí, cara, quando tu quer amassar no para se forçar, torna uma fácil, né? Tipo, eu sou livre na graça da cruz do Evangelho. E aí a gente acaba tendendo a incorrer numa graça barata, como se a graça, tipo... aqueles papos que você já ouviu de muita gente por aí, de que a graça encobre a multidão de pecados, e aí você pode ver a vida que você quiser, porque você é debaixo da graça. Então, tipo, tu vai lá, faz tuas cagadas, faz tuas besteiras, e aí depois tu ora, pede perdão e, tipo, tá tudo show, porque a graça cobriu tudo. E aí no capítulo 7, Paulo vem pra quebrar com isso, pra, tipo assim, não deixa nem a galera se criar, tá ligado? Não deixa nem a parada criar muita raiz, e ele já corta. Ele corta isso colocando o compromisso maior que o ser humano pode ter, que é o casamento, logo de cara, assim. Pá, já joga ali pra você saber de que a graça, ela, por mais que você não esteja debaixo da lei, mas você tem um compromisso do qual você precisa honrar. E esse compromisso, ele faz uma analogia com o casamento. O capítulo 7 de Romanos é um dos meus preferidos, porque Paulo dá muito exemplo. Quem me conhece sabe que eu gosto de exemplo, gosto de analogia. E o capítulo 7 tem uma linguagem poética muito forte de Paulo, muito interessante nesse sentido pra gente observar também. A gente vai... né? Quem puder faz aqui com uma voz bonita, ressonante, né? Antes da voz bonita e ressonante para ler o capítulo 7, quem nunca veio com a Comenical? Alguém nunca veio? Você nunca veio aqui não? Não. De onde? Quem veio com alguém aqui? Felipe. Ah, legal. Qual é o seu nome? Marta. Bem-vindo, tá? Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Tudo também, né? Ô, André, ela parece com a Maju, né? Será que é a Maju? Eu acho que é a Maju. É Marta Júlia. É a Marta Ju. Querida, qual é o seu nome? Ana. Bem-vindo. Vem com alguém aqui? Com a Aline, né? Bem-vindo, bem-vindo. Se chegar mais alguém aí, vocês me avisam. Quem pode fazer essa... Hã? Ela falou o segundo pra não zoar. Tem um segundo. Ana Júlia. Ana Júlia? Não precisa, não tem nenhum. Não tem nada pra gente zoar Ana Júlia. Marcos, tem alguma representação que você quer fazer com a Ana Júlia?
Não, né? Você tá bem. Ele não conhece ninguém. Tá certo. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Você nasceu antes da música dos meus irmãos. Depois. Depois? Aham, eu tava famosinha em 2002. Então é por isso? Não, talvez, não sei. Aham. Ixi. Mas ó, são nomes bonitos. Eu não gostava do meu nome quando era pequeno. Achava super comum, embora eu era o único André sempre. Eu não tinha Andrés em sala, não, cara. Eu sou André. Agora. O nome de velho que tem mercearia. Isso aí da loja. Comprava um São André. Eu acho que foi por isso que meu pai botou esse nome. Bom, irmãos, quem puder fazer a leitura do capítulo 7, eu só vou atrapalhar ele um pouquinho, que eu esqueci meu caderno ali dentro. Mas quem pode fazer essa leitura aí? Aqui é tudo muito informal, vocês não vão chatear. Quem pode fazer a leitura aqui? Você não. Nossa, olha. Pode ir. Por favor, pode ler. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se cumprir novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, assim, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servíamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Dá uma seguradinha. Quem pode... Uma moça aí, lê do 7 ao 12. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Quem pode... desculpa. Uma outra pessoa lê do 13 ao 20. Logo tornou-se-me o bom em morte. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Outra pessoa do 21 até o 25. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O verso 24 o pessoal costuma conhecer pra caramba. Deixa eu ver se eu ligo esse ventinho pra cá aqui também. Deixa eu botar aqui.
Eu posso botar aqui, pô, de repente. É pelo menos pra dar uma aliviada pra galera aqui. Eu boto pra girar aqui. Bom, posso começar, David? Tudo bem? Gente, dê uma olhada aí e vai perceber, a folha ela vai abrir assim, ó. Quem recebeu a folha vai estar assim, ó. Capítulo 7 todo trata do tema da libertação do domínio da lei. O argumento principal é que aquele que morreu para a lei já não precisa servi-la como escravo. Repare o começo do versículo 1 ao 4, por gentileza. Ele vai fazer uma analogia. O que é uma analogia? Uma história comparativa com o casamento. Só que, quando alguém usa uma comparação, nós temos que tentar entender que essa pessoa não pegou apenas aquilo que talvez seja mais notório dessa comparação. Ela pegou também aspectos periféricos. Por exemplo, um casamento naquele tempo. O que o casamento se propunha a ser? Uma relação de aliança perpétua. O casamento ele é uma aliança que só acaba com a morte, alguém só está liberto dela com a morte. Aí dá para lembrar de Jesus, da cruz, da minha morte em Jesus, de Jesus morrendo por mim. Então, no casamento a gente tem submissão. No casamento as pessoas não fazem o que querem, elas fazem em prol do outro. No casamento nós propomos relações de, cara, eu sei que existem outras pessoas, né? Mas meus olhos são só para você. O casamento é assim. Então, quando Paulo propõe uma relação de casamento, aqui ele está propondo todas essas questões de que quando estávamos sobre a lei, e essa lei em relação a nós mesmos nos apontava o pecado, nós não tínhamos olhos para a graça. Nós não podíamos simplesmente falar assim, não, eu estou com o pé em Deus, eu estou com o pé no meu. Não, eu estou totalmente casado com o pecado, eu estou totalmente casado com essa relação de iniquidade. Não era uma coisa assim, não existem pessoas, vamos pensar em termos ocidentais e também naquela aplicação ali, não dá para eu estar casado e meio casado. É casado e casado, casado e ponto. Entendeu? Então, quando Paulo trabalhar essa relação, ó, porventura ignorais, irmãos, verso 1, pois que os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto toda sua vida, ora, a mulher casada está ligada à lei, pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. A lei aqui é toda essa construção mosaica, e a gente usa o termo mosaico para Moisés, de tudo aquilo que Moisés propunha. A lei, eu gostei muito da questão do relacionamento conjugal, porque ele impede que qualquer um de nós pense que é possível estar com Deus vivendo uma relação de lei e graça. Ou você está com Deus pela graça, ou não está. Não é possível que você esteja com Deus, mesmo que você cumpra todas as regras da sua igreja, mesmo que você cumpra tudo aquilo que Moisés propôs. Não tem como. Esse Jesus, esse Messias esperado, ele não somente cumpre a lei, mas nos livra da lei. Quando nos casamos com Jesus, enquanto igreja, nós realmente rompemos com o casamento anterior, que era um casamento ligado à exposição do pecado por intermédio de leis. Isso é errado? Isso é errado, então eu percebi que eu estou errado, porque a lei mostrava que era errado. Mas a lei ela não ia além disso, ela parava ali, isso é errado. A lei, embora seja interessante observar que quando Moisés em Deuteronômio trata assim, escolhe a vida para que vivas, faça isso e não aquilo, ele não está tirando o pecado de ninguém. Ele só está tentando dar uma escapatória a uma vida miserável sem Deus e uma vida com Deus. Mas ele não está tirando o pecado de ninguém. Moisés em Deuteronômio está expondo essa característica clara da lei, de que, olha, o pecado é isso, então viva aquilo. Mas não é. O pecado é isso, viva aquilo, e se você viver aquilo está tudo certo. Agora você está limpo, sem pecado. Não. Você pode até fazer o que é certo, mas fazer o que é certo não te torna certo. Amém? Não, seria isso que você está falando interessante, porque o fazer algo não te torna necessariamente casado com aquilo. Assim como a gente conhece pessoas, por exemplo, que têm relações com outras pessoas e nem por isso estão casadas com essas pessoas. Só mantém relações. Obviamente tem todo um plano por trás disso, e a gente entende que para Deus isso estaria dentro, seria criado para dentro do casamento, e ponto, não para fora. Mas
ainda assim você consegue ter relações com uma pessoa sem necessariamente estar casado com ela. E é importante porque é exatamente isso que o André falou, de que o casamento está diretamente ligado à vida. Existe casamento enquanto houver vida. E o casamento só pode terminar, ou seja, esse casamento, como foi concebido, ele só termina quando a vida acaba. E é por isso é importante a gente reconhecer que em Cristo você não é alguém melhor, não é alguém que faz ou deixa de fazer determinada coisa, mas você é alguém de verdade, alguém novo, alguém formado do zero, tal qual Deus com Adão, lá que forma o homem e sopra o sopro de vida nas narinas dele. Assim a gente nasce com Cristo novamente. O nascimento de Cristo não é simplesmente você deixa de fazer determinada coisa ou você faz determinada coisa. Está implicitamente, está diretamente ligado com essa vida nova que a gente tem em Cristo. Né? Tem um casamento na Bíblia que me lembra muito isso. Eu acho que alguns aqui podem talvez lembrar. Davi, ele vai até uma cidade, até um local, e ele está andando com os mercenários dele. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Abigail é uma mulher casada com um homem mau e vil chamado Nabal. Nabal é um dono de terras, um proprietário de terras naquela região. Davi estava sendo perseguido por Saul. E em determinado momento, Davi vai até essas terras e pede que alguns dos seus servos vão até os servos de Nabal para dizer o seguinte: olha, o meu senhor, Davi, tem protegido vocês aqui. Davi está pedindo um pouco de comida, um pouco de água para os animais, os cavalos das pessoas. Nabal fala assim: quem é esse Davi? Tem tantos fugitivos. Quem é esse Davi? Sabe, é interessante porque Davi ouve aquilo e decide dar fim à casa de Nabal. Davi vai lá para acabar com a casa de Nabal, vai lá para destruir a casa de Nabal. E quando ele chega lá, quando ele vai destruir a casa de Nabal, a mulher de Nabal, uma mulher piedosa, chamada Abigail, ela se interpõe, ela vai até o caminho e ela fala assim para Davi, se joga aos pés dele e fala assim: pô, não faça isso, meu marido, ele, assim como o nome dele diz, ele é um homem tolo. E aí ela oferta comida para os homens de Davi, oferta comida para Davi, e Davi tem misericórdia da casa de Nabal por amor àquela oferta de Abigail, aquele gesto de Abigail. Mas detalhe, por mais que Abigail tenha ido até Davi, Abigail tenha feito uma oferta para Davi, ela ainda é mulher de Nabal. Só que semanas depois, um tempo pequeno depois, Nabal morre. E aí ela se casa com Davi. Interessante porque ela se relaciona com Davi em termos de ir até ele. Ele aprova a condição dela. Ele fala o seguinte: cara, você é uma mulher, você é diferente. E ele volta pro caminho dele. Ela não consegue continuar caminhando com Davi. Por quê? Porque ela é casada com Nabal. Muitos que conhecem o Evangelho, às vezes chegam perto de Jesus, e Jesus, assim como Jesus olhava para Cornélio, aprovava as ofertas que Cornélio dava. Mas tem de haver uma mudança, de fato. Tem de haver um rompimento com o casamento anterior. Tem de haver um racha. Não dá para você casar com Jesus, e aí a analogia é casamento. A igreja não casa com Jesus e casa com Nabal. É necessário que Nabal morra para a sua vida, para que você se torne alguém disponível para Deus. Então, cancelado esse casamento, você pode se casar com Cristo. Davi, então, assume, né, para aqueles que não conhecem a história, Davi, então, depois que Nabal morre de doença, e a palavra de Deus é muito forte, fala assim: Deus o matou. Sim, não tem frescura. Deus matou Nabal. E Nabal morre. E aí, então, o que Davi faz? Vai lá e redime Abigail, trazendo ela para ser sua esposa. Então, não adianta nós termos relações, como Deus falou, relações com Deus, achar que Deus é legal, eu vou à igreja, eu tenho alguns tipos de afeição por música cristã, sei lá, mas não é isso. É sobre casamento. Então, em Cristo nós voltamos a estar casados, mas submissos a Cristo. 24, ninguém casa 8 horas por dia, todo mundo é casado 24 horas por dia. Todo mundo que é casado 24 horas por dia. Não existe casamento na hora do culto, casamento no domingo. Não. Casado, tá casado 24 horas. Então, é necessário romper a morte, tem que haver morte. Eu gostaria aqui de jogar uma coisa, é só uma pimenta. Não é divórcio, tá? É morte. Tá? Isso é uma pimentinha só para quem gosta de divórcio. É morte, tem que haver morte. E aí essa morte, ela dá permissão para que um novo relacionamento sólido de casamento renasça. Algumas pessoas tentam fazer uma espécie de teste. Sabe, tem gente que pega aquele versículo, acho que é o 34:8, que fala assim: fazer prova de mim, ou me prove para ver que eu sou bom. Mas não é isso, Deus não está querendo fazer amostra grátis.
Não existe essa de, eu vou ver como Deus é e aí eu faço uma consideração. Não é possível que alguém experimente Deus até que tenha Deus. Eu posso experimentar o poder de Deus, mas ainda ser completamente externo a Ele, como Nicodemos. Nicodemos é repreendido porque ele acredita estar vendo e entendendo Deus. E aí Jesus repreende Nicodemos e fala o quê? Cara, você não é do reino. Você está vendo e a aparência do que você está vendo não é o reino que você acha que é. É muito forte isso, porque muitas pessoas ímpias podem achar que entendem Cristo. O Evangelho, a igreja, a relação com os irmãos. Mas não, essas coisas só se entendem estando nelas. Só revelados pelo Espírito, como Pedro recebeu a revelação de quem Jesus era, e Jesus falou, cara, você não tem capacidade para pensar isso. Meu Pai revelou. Eu preciso vir do Pai, né? Duas coisas, assim, uma, isso me lembrou uma situação que eu passei no estágio que eu fazia, e assim, eu sempre fui um cara de boa do escritório, sempre fui um cara de boa, assim. E eu lembro uma vez que teve uma das poucas vezes que eu realmente fiquei, vamos dizer assim, não exaltado, mas eu fiquei meio chateado, indisposto com a pessoa, porque rolou uma treta imbecil do trabalho. Tipo assim, você pega mais de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, estudando história, coloca todo mundo na mesa, o dia inteiro conversando, vai sair treta invariavelmente por motivos imbecis pra caramba. E aí rolou uma treta, tipo, a galera dividiu, metade pra um lado, metade pro outro. E eu, como bom isentão de sempre, fiquei no meio e, tipo, não tomei partido de ninguém. E aí, no meio da discussão, a garota virou pra mim e falou, cara, eu não imagino como é que você consegue se dizer cristão e não tomar partido na treta. Aí eu falei, cara, assim, fala comigo, se eu tiver errado, me cobre de boa. Mas não fala da minha religião. Tipo assim, não fala do que eu acho que é certo, porque você não conhece. Tipo, e aí, eu lembro uma amiga minha, que ela é do candomblé, ela falou, cara, eu acho isso impressionante. Assim, quando eu tô bolado com alguém, quando alguém fica bolado comigo, ninguém chega pra mim, tipo, mesmo, admiro você, que fala que é do candomblé e faz tal coisa. Mas quando se trata do evangelho, todo mundo conhece. Todo mundo tem que dar pitaco, todo mundo tem que falar de que você é ou não cristão, porque você faz determinada parada, ou que você deixa de fazer alguma coisa. Né? Esses pitacos da conduta social no evangelho são interessantes, engraçados, assim. E outra coisa, no versículo 5 e 6, tem um negócio interessante, porque Paulo o tempo inteiro ele fala para a igreja se colocando como exemplo. E aí ele fala assim, ó, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. E aí, como eu disse, como Paulo sempre aponta para ele, se a gente só lê o versículo, a gente vê um negócio interessante. A gente acha, pô, tem uma lição aqui. Mas quando a gente olha isso, olhando para a vida de Paulo, e a gente pega a conversão de Paulo, cara, Paulo, na conversão dele, ele tinha acabado de participar e concordar com a morte de um cara, por conta da lei. Para a lei, ele era um cara que estava correto, que estava, tipo, assim, era um jovem exemplar que estava no caminho de se tornar um mestre fariseu. O cara estava no caminho da lei ali, ele era realmente irrepreensível. Mas nesse momento que Paulo já não está mais na lei, debaixo do jugo da lei, ele olha para si mesmo e fala, cara, quando eu estava lá atrás, os meus frutos eram para minha própria morte. E ele fala um negócio interessante, ó. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei. Cara, olha que interessante. Tipo, ele fala que para ele, né, quando ele estava debaixo do fruto da lei, e ele era alguém irrepreensível diante da lei, simplesmente, a própria lei suscitava no coração dele paixões pecaminosas. Tipo, é um negócio muito interessante pra gente pensar assim, de que quando você está fora de Cristo, mesmo a lei, que depois ele vai falar que a lei não é um pecado em si mesmo, mas se eu estou debaixo da lei somente, a própria lei pode suscitar paixões de pecados no meu coração. E ele fala que agora ele já não está mais debaixo disso. Mas aí ele usa um termo muito interessante no versículo 6, em que está, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Cara, é interessante também porque Jesus o tempo inteiro ele faz isso. Eu estava até conversando com a Pamela outro dia de que a gente está sempre debaixo do jugo do espaço do tempo. De forma que tudo que a gente faz precisa ter um espaço e ter um tempo. Então tudo que a gente fala está preso a isso. Obrigado, cara. Tanto que você não fala simplesmente de que quando você está ensinando história, e aí eu falo não só como professor, mas no lugar que tem
5 milhões de professores de história aqui nessa sala, quando você está ensinando história, você não consegue só ensinar alguma coisa. Qualquer coisa que você vai ensinar está ligada a um espaço e a um tempo. E aí a gente fica preso a isso. Só que quando a gente encontra com Jesus, em diversos momentos, as pessoas vão questionar ele quanto ao espaço e o tempo, e ele muda a conversa de foco. Tanto é que ele fala sobre, quando ele fala sobre a vida eterna, ele fala justamente sobre isso. É algo que não está ligado ao espaço e ao tempo, mas ao modo. E aí entra uma questão completamente diferente pra gente. Porque pra gente que está tão ligado ao espaço e ao tempo, Paulo fala o quê? Fala justamente o contrário. Para servirmos em novidade de espírito, ou seja, um modo completamente novo. Um modo completamente diferente com que o Espírito age na sua vida e te impulsiona a fazer as coisas. É tipo assim, a gente olha para o Antigo Testamento e a gente consegue ver o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo existe desde sempre. Né? Vamos lá. Só que ele age na história da humanidade em alguns pontos específicos. Por exemplo, na unção de Davi. Quer falar que Davi foi ungido e depois que Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Quando fala que Saul foi para a guerra e ele foi e esqueceu que o Espírito Santo não percebeu que o Espírito Santo não estava com ele naquele momento. Ou seja, você tinha porções do Espírito Santo reveladas às pessoas. E esse é o jugo da lei. O Espírito Santo se revela também na lei. Mas ele, quando você sai da lei, você consegue ver uma vida e novidade do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo transforma o modo de viver a sua vida. Não somente o espaço e tempo. A gente tende a fazer isso. Né? A gente fala, porque quando eu era do mundo, era assim, 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 e agora eu estou no Evangelho. E, cara, não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com ontem, ou com amanhã, ou com hoje, mas tem a ver com o modo como você fazia as coisas. A partir do momento que você muda esse modo, dessa novidade de vida, ou seja, essa novidade de espírito na sua vida, o espírito fazendo algo completamente novo na sua vida, é que você consegue realmente ver uma conversão, uma vida totalmente nova. Né? Quando a gente fala lei, talvez você não seja uma pessoa talvez próxima à Bíblia há muito tempo, a gente fala de lei, nós falamos de principalmente 4 livros de doutrina na Bíblia. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros representam quando chamamos de lei, as ordens expressas nele. Os cristãos ainda vivem ligados diretamente aos 10 mandamentos, porque eles valem para os cristãos também. E o David falou sobre lei. Por que a gente está falando sobre lei? Porque tem muita gente que vive sobre lei. Talvez você não viva sobre as leis de Moisés, mas talvez você viva sobre as leis da sua religião, da sua congregação, por exemplo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você talvez não tenha nenhuma ligação com as leis mosaicas. Talvez você seja um rapaz que não corte o cabelo arredondado, né, que nem Moisés mandou os israelenses cortarem. Talvez você seja uma mulher que não tem os costumes das israelenses. Não mistura a roupa de 2 panos. Não mistura a roupa de 2 panos. Mas você tem outros costumes que são impostos como lei. Você ouve música por artista cristão, ou música não, aí é a música suja e a música limpa. Você nunca consegue realmente discernir onde Deus está falando. Você sempre está ligado a leis criadas pela sua congregação, pela minha, pela de todo mundo. E essas leis são pesadas. O fardo dessas leis é muito pesado. A gente não consegue cumprir isso. Né? Mas interessante, ao 7.5, né? David também falou sobre 7.5.6. 7.5 fala sobre fruto. Dá uma olhada, por favor, que eu quero pensar em fruto. Olha só. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de que frutificarem para a morte. Deixa eu te falar uma coisa interessante, cara. Eu tenho umas coisas plantadas lá no meu terreno. Ele é pequeno. Mas agora, a abóbora deu abóbora. É fascinante. Você tá rindo, né? Mas eu conheço muito pé de abóbora que não tem abóbora, tá? Mas deixa eu te falar. Eu não fiz nada diferente, eu só continuei molhando. A Olivia, até não sei onde está a Olivia. Tá escrevendo. Mas ela orou pela abóbora. Só que ela orou por todas as plantinhas lá. Mas olha que coisa interessante. Eu molho a abóbora com a mesma água que eu molho as outras plantas. E aí ela tá já desse tamanho assim. Acho que é aquela morango, sabe? Aquela bonitão assim. Eu chamo vocês pra comer. Aí essa abóbora. Cara, eu percebo que a abóbora não faz esforço nenhum pra nascer abóbora. Ela simplesmente sai dali. Mas eu percebi também que eu mexi em uma outra abobrinha que deu lá, dessa mesmo pé, e ela quebrou e caiu. Ela enfraqueceu, quebrou e caiu. E essa eu não tô nem mexendo, tá lá e tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo. Quando você é ímpio, quando você é do inferno, você tá ligado ao diabo, você não faz esforço nenhum para fazer esses frutos. Eles saem naturalmente. E quando você nasce de novo, também.
Pode não serem os mais esplendorosos frutos, mas eles já aparecem. Significa que tem muita gente querendo posar de piedosa, mas é um esforço para pintar o fruto da... Sabe, imagine, eu pego uma melancia e você sabe a visibilidade de uma melancia, então eu pinto ela de abóbora. Cara, mas bater uma chuva, vai cair aquela pintura que eu fiz de abóbora nela. Assim, o fruto do pecado e o fruto de Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, eles são naturais. Não se pode fingi-los, eles brotam. Então a ira, a malignidade, toda a mentira de Satanás, elas brotam de forma natural daqueles que vivem segundo as ordens do diabo. Eu acho que a expressão fruto, ela é muito, muito importante para entender. Algumas pessoas falam assim, André, eu peco, eu não sinto absolutamente nada com relação a isso. Eu simplesmente peco e aí eu falo assim, pô, mas alguma vez você se sentiu mal pecando? Não, cara, eu nunca me senti mal pecando. Então a pessoa entendeu o conceito de pecado. Ela entendeu o conceito de pecado. Mas ela não se converteu. Ela entende que está quebrando uma regra, mas é uma regra que nada lhe diz. E interessante o David falar sobre as regras incitarem o nosso desejo de fazer algo. Minha avó fazia muito essas coisas. Só não mexe nessa gaveta. Eu abria todas, mas não tinha nenhum sabor. Eu só queria abrir aquela gaveta. Por quê? Porque a ordem dela, ela era uma lei fria para alguém que não tinha a lei dentro do seu coração. Se eu de fato amasse minha avó como deveria amar, eu não abria aquela gaveta mesmo que ela não pedisse. Ou se ela falasse uma vez, só não mexe não, eu falei, tudo bem. Só que quando a gente não ama Jesus, as leis nos estimulam a fazer o mal. O mal nos parece interessante, desejoso. E quando nos convertemos, o pecado ainda muitas vezes nos parece, só que há um temor. E não é medo de cagaço, é um temor. Um temor que envolve respeito, que envolve amor, que envolve, pô, cara, eu não vou fazer isso. Me diz a quanto de distância eu posso estar nisso. Ou então, cara, eu não quero. E em alguns momentos isso é tão terrível. Eu já me senti em situações tentando pecar, já pequei muito depois de salvo, mas tentando pecar em determinados aspectos, eu já me vi tremendo. Eu já me vi assim, não! O que eu vou fazer? Sabe, desespero. E depois de ter pecado, você que é salvo, a consciência do salvo depois que peca, com todo respeito, é atormentada. Você fica num estado de vergonha, de constrangimento. Muitas vezes salvos pecam e às vezes eles não têm coragem de abrir a boca diante de outros salvos, porque eles têm vergonha. Tem vergonha do peso, que é aquilo, do constrangimento. Alguns têm que até ser recuperados pela igreja, como Paulo falou, para reanimar aquele cara lá de 1 Coríntios que tomou um solavanco da igreja. Em 2 Coríntios, Paulo fala assim, reanima ele, senão ele pode ser destruído de acordo com a tristeza que ele está sentindo. Então nós que somos salvos, você é salvo, então você está frutificando. Jesus fala isso em João 15, você está frutificando, você está dando fruto. Você deve estar dando fruto. É óbvio. Ah, mas eles ainda são tímidos. São. Então, vamos botar algo aí, um adubo. Vamos. Mas tá acontecendo um movimento aí. Mas se você não é salvo, também está acontecendo esse movimento. Também está nascendo fruto. Só que são outros.